Hola, mis amores. ¿Me escuchan? ¿Sí? Olha, que tal? Gente, o Insta pirou novamente com a gente aqui. Olha, que tal? Como estão? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Perfecto? Ah, bueníssimo. ¿Sí? Gente do céu, eu espero que hoje o Instagram, Oli, não faça figo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, saludos de Argelia, bienvenidos. Lulu, perdão, tu sabe que não foi culpa minha. Ai, meu Deus, e eu fiquei esperando tu voltar, porque pra mim tava travado, entendeu? Sim, pra mim também. Tu parou, travou ali falando. E daí eu fiquei falando, eu disse, Lulu, cadê você? Lulu. Gente, Instagram trevoso. Bueno, volvimos agora. Então, vamos lá, gente. Tu tá travando pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Gente, voltamos. Perdão, mas é que às vezes o Insta faz uma feiura. Espero que ele não faça mais hoje conosco feiura, porque ele já fez esses dias. E eu entrei em desespero. E agora não trave Instagram, queridinho, de sua Betones. Então, o que estávamos falando? Só para que, porque depois isso aqui vai ficar gravado, vou dizer assim. Lulu é meu braço direito espanhol com Beta. Muito obrigada por estar aqui comigo novamente. Instagram, não trave, por favor. E eu tinha perguntado por que ela tinha feito letras. Vamos resumir para quem está chegando agora e para ficar gravadinho, por favor. Lulu, por que letras? Eu resumi assim que tinha uma relação com o cursinho e com o balé, que eu fiz durante 10 anos. E eu comecei a ver uma oportunidade de trazer essa arte que o balé trazia na minha vida nos professores que eu vi no cursinho, porque eu vi eles, né, deu aquele insight de ver eles num palquinho no cursinho, né? Então, eu vi como ali também tinha essa relação de arte que eu encontrava na dança, que é muito mais explícita do que no, sendo um professor, né? É muito mais fácil de identificar. Claro, Muito eu acho que é interessante. por isso que também tu é uma professora que tá, tipo assim, começando e já é uma professora de sucesso. Porque olha só o que os alunos fazem, que tu é didática, falam que tu é didática, que gostam da tua aula. Porque eu acho que tem essa coisa de tu olhar a aula não simplesmente como qualquer aula, mas com teu momento. Um momento de realmente passar muito além do que só, sei lá, uma regra gramatical, posso dizer assim. Bom, então, Luluzinha, vamos lá agora. Sem nervosismo, tô acenando aqui pra galera que tá entrando. Olha que tal, como les va? Então, assim, baby, me diz, quando tu entrou na Letras, tu tinha uma expectativa. Essa expectativa se cumpriu? O que tu acha? Abriram novas possibilidades ou as portas se fecharam? Qual a tua visão hoje, terminando o curso de letras, já trabalhando na área? O que tu esperava e o que tu acha, assim, tipo assim, as coisas se concretizaram? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Eu entrei em letras e como eu falei antes de cair, né, eu gostava também muito de português, ainda gosto muito de português, mas eu era muito dividida, assim. Eu nunca quis ir pro lado da literatura, assim, mas eu sempre gostei muito e eu ficava querendo fazer tudo, né? Eu queria ir para pegar, eu quero dar aula de português, eu quero dar aula disso, quero dar aula daquilo. Daí eu chamei a Beta e falei, olha, Beta, dá pra eu abraçar tudo? E a Beta disse que eu tinha que ter um objetivo, um foco principal, né? E a Beta sempre me sugou para o espanhol e a faculdade também, né? A Letras ali na URGS, a parte de espanhol é muito organizada, né? Tem a Mônica que deu aula para a Beta, hoje é minha chefe no PIBID também. Então essa parte sempre foi o que lá dentro se abriu para mim muito mais do que as outras áreas, né? Então, e eu também tinha uma visão, eu não conhecia linguística antes de entrar na letras, eu não tinha essa ideia toda, também descobri que tinha a área toda da fonologia, que é uma área que eu gosto bastante. Então, eu entrei achando que aquele conhecimento de colégio, né, dividido entre literatura, português e espanhol, e vi que dava para fazer muito mais coisa dentro da letras do que só essas áreas aí. E do que só ensino, né? Também tem tradução, enfim, dá para fazer muita coisa fazendo letras. Realmente uma licenciatura que te abre para muitas oportunidades. É verdade, né, Lulu? Porque assim, ó, quando eu penso assim, em que eu já trabalhei? Tipo, tá, que nem eu falei, eu fui pra letras,
porque quem chegou depois, porque me dava mais possibilidades. Eu pensava, quero dar aula um cursinho, mas não sei tabuada. Quero dar aula um cursinho, mas eu gosto de humanas, eu gosto de linguagens, né? Então vou para letras. Me deu muitas possibilidades. Mas olha só, eu comecei com aulas particulares. Tu também começou, né? Eu comecei depois disso em cursinho popular. Tu trabalha em cursinho popular. Já parou pra pensar nisso? Não é só a bolsa que a gente tem como um redondinha, pretinha. Né? E, tipo, tu começou trabalhando, tipo, tá, tu começou lá, Mônica, Pibide, né? Tanto que a Mônica foi um dos nomes que, quando eu conversei, antes de conversar contigo, eu tinha conversado com a Mônica, e a Mônica super não, Luísa é minha e não sei o quê, eu pensando assim, ela, né? Porque eu sei que a Mônica tem um olhar muito clínico na faculdade, ela sabe quem são, entre aspas, com todo respeito a todos, mas assim, em quem professores de espanhol de sucesso, assim, quase todo mundo que passou pela Mônica teve realmente sucesso profissional. Então, também, né, não cheguei no PIBID, mas eu fiz estágio na prefeitura de Porto Alegre, dei aula no EJA, também com esse âmbito mais público. Então, aulas particulares, prefeitura de Porto Alegre, tu tá no PIBID. Pré-vestibular, tu tá no pré-vestibular. Cursinho popular, tu tá no cursinho popular. Tipo assim, olha só, tu falou em tradução. Já chegou a trabalhar com tradução? Ainda não, ainda não. Ainda não trabalhou com tradução. Então, tradução é uma outra possibilidade. Tipo assim, letras traz tanta, mas tanta possibilidade que é literalmente só fica desempregado quem quer. Não é? Se a gente for analisar. Sim, ninguém pensa assim, eu vou ser professor, mas também quem vai ser professor sempre vai ter trabalho, né? Ainda mais, claro, né? Espanhol a gente sempre está na luta para fazer com que tenha em todas as escolas e tal, mas de qualquer forma tem sempre português, né? O dia que tirarem português da legislação, aí a gente está, né, ferrado. Mas realmente. Verdade. É verdade, porque assim, a gente tem muitas possibilidades. Tipo, como professora de espanhol, eu trabalho agora não mais tanto, né? Não tem tempo, não tem condições, mas tipo, eu trabalhei como conteudista da Saga, fazia material para graduação em letras. Então, assim, gente, a faculdade de letras, além de tudo, tipo, Lulu, se eu quero aprender espanhol para falar, eu faço faculdade de letras? Tipo, tu não precisa fazer a faculdade de letras. A faculdade de letras te dá outras possibilidades, né? Tipo, de ensinar espanhol. Mas, quantas possibilidades? Quantas? Tipo assim, tá, em relação àquelas quando tu entrou na faculdade, né? As possibilidades que tu descobriu e que tu já entrou imaginando, ela te abriu novas portas. E hoje, qual a tua visão sobre o curso de letras em si? Isso que tu falou agora também me lembrou que também, né, às vezes as pessoas acham que para fazer letras, alguma língua estrangeira, tu já tem que ter tido ela antes, né? E tu não tem que ter tido necessariamente. No espanhol, eu tinha tido no cursinho e eu acho que 1 ano no colégio e entrei direto, a professora falava em espanhol já desde o primeiro semestre e tu engata. Então, assim, também tem todo esse lado da letra de tu poder começar do zero lá e também algum idioma. Então, não necessariamente tu precisa ter tido anos de espanhol antes para sair falando, né? Exatamente. Exatamente. Até porque, gente, quando a gente estuda uma língua estrangeira, isso é interessante a gente analisar. Se vocês forem analisar, nuestra voz cambia. Tipo assim, tudo muda. O nosso olhar muda sobre várias coisas. A gente fica muito mais flexível. A gente olha o mundo com outros olhos. A gente entende o funcionamento da aprendizagem. Porque tu sabe que não existe nenhuma sociedade sem comunicação, né? Então, quando tu fala o principal objetivo, travou de novo? Ai, meu Deus do céu. Eu já tô ficando nervosa. Travou Será que... enquanto tu fala. Ah, tá. Então, assim, espero que... Tô falhando ainda? Ai, meu Deus, meu coração não trava Instagram. Hoje que a live é com a minha Lulu, né? Meu chaveirinho, minha chaveirinha. Né? Que coisa. Não me assusta Instagram. Aquela coisa, a pessoa já começa com o coraçãozinho. Olha só. E para quem não sabe o idioma, ou é muito básico nele, o curso vai ser mais difícil por isso? Olha, Matheus, a pessoa já vai respondendo por conta. Assim, a gente aprende espanhol desde o início da faculdade.
tipo assim, do nível básico, 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 tá? Só que tu passa, tipo, quase 5 anos, 4 anos e meio estudando em todos os semestres. Pensa, tu vai passar 4 anos e meio falando espanhol, em mais de uma cadeira. Porque cadeira de cultura tu fala espanhol, cadeira de didática tu fala espanhol, cadeira de língua tu fala espanhol. Então, tu passa uma boa parte da tua vida mergulhada no idioma. Então, assim, mesmo que tu entre sem saber, tu sai sabendo. Porque o tempo todo tu tá estudando espanhol, de alguma maneira. Então, assim, mesmo que tu entre sem saber absolutamente nada, tu sai de lá bem. Porque também tu não quer ficar pra trás, eu acho, da turma, de tudo. Não é, Lulu? Não sei como é hoje em dia. Tu sai de lá bem e a professora, né, ou o professor sempre vai induzir com que tu fale para todos falarem. Eles vão fazer perguntas que tu vai ter que falar igual e responder as coisas, né? Como a letras é para ser professor, tu vai ter um conhecimento à parte de alguém que quer aprender só para falar, né? Então tu vai ver com uma visão de professor. Mas tu sempre vai falar, todos falam em aula de língua estrangeira, não tem alguém que, tu vai perdendo a vergonha também, se é trabalhado isso. Eu fui uma pessoa que entrei, eu tinha extrema vergonha de falar, né? Ainda mais que eu não tinha um grande contato com o espanhol antes para falar. E isso tudo vai desenvolvendo, a gente vai vendo algumas técnicas, alguns jeitos para tu conseguir ir falando melhor e se soltando, e quando tu vê, aconteceu, entendeu? Uma hora foi e tu tá ali falando. E é muito engraçado, né? Porque quando tu fala com um professor que é formado ou que tá fazendo a letras, tem uma visão muito, tipo assim, como eu vou dizer? Peculiar é uma boa palavra. Só vou fazer aqui, só vou ler um comentário aqui da Franci, que ela disse que tá muito ansiosa. Gente, eu sou meio cega, tá? Que ela vai fazer letras português e espanhol na UFC, Universidade Federal do Ceará. Olha só! É um curso incrível, viu? Tu vai amar. E eu vou te dizer, existem muitas possibilidades de emprego, assim. Então, possibilidades profissionais, que é o que a gente estava falando, né? Então, assim, aqui, outra pessoa aqui, ó, antes de eu comentar da visão peculiar da Daia. Ela é nativa, mas mora no Brasil e queria estudar letras para ter o título de professora. Me convém, com certeza. Até porque, olha só, não é porque vocês todos, tá? São, digamos, eu vou falar do Renan, que é meu companheiro. Ele fala português desde que ele nasceu, certo? E ele trabalha com informática. Ele é desenvolvedor, inclusive ele que fez a nossa plataforma de espanhol com beta. Então, assim, pensando no Renan, ele trabalha com código e ele fala português. E ele em nenhum momento cogita em dar aula de português, porque ele fala português. Por que que a gente vai... Tipo, e a gente exige que o nosso professor de português seja formado, né? Então, assim, se tu quer realmente trabalhar com o ensino, qual o nome dela? A Daia. Isso dá. E eu te digo, sim, faz letras. Até porque tu vai ver que não é simplesmente saber o idioma. Vai muito além disso. E essa visão peculiar, por exemplo, que eu tava falando eu me incomodo com algumas pessoas que vão dizer assim, o que que os nativos vão pensar quando tu falar errado? Nada. Vão saber que tu é um brasileiro que tá tentando falar português, tá tentando falar espanhol e tá desenvolvendo o idioma. Assim como se eles forem falar português, tu vai olhar pra ele e vai saber que ele não é brasileiro e que ele tá aprendendo idioma. E se ele pensar alguma coisa, o problema é dele, ele que fica com o pensamento dele. Tu não tem que deixar de falar porque o que que fulano vai pensar? O problema é dele, o pensamento é ele que carrega, né? Tu tem que tentar falar, porque se tu não desenvolver, se tu não falar, se não dar cara a tapa, tu não vai falar. Ponto. Não é assim? Não é assim que a gente começou a falar na letras, Lulu? Eu acho muito engraçado, porque tem aquele meme, aquele Reels que viralizou, que a pessoa falava assim, aí perguntavam, um nativo de outra língua, né? Perguntava, tu não sabe falar minha língua e tal, daí tu fez anos de estudo na língua e aí tu fala, eu não sei falar direito. E daí, tipo, alguém vai lá e fala, eu adoro, eu sei falar. Daí ele fala, eu adoro português, eu sei falar brasileiro e não sei o quê. E é sempre uma coisa assim. Então o nativo não tem nenhuma vergonha de falar a tua língua, por que que tu vai ter vergonha se tu estuda pra falar a língua dele? Né? Exatamente, exatamente. E que tu nunca vai falar como um nativo.
Isso é fato. Gente, olha só. Se alguém um dia olhar pra vocês e disser assim, fale como um nativo, olha pra pessoa e diz assim, sai pra lá com o teu charlatanismo. Porque tu é nativo da língua portuguesa. Tu nunca vai falar como um nativo. Ai, Beta, eu sempre falo. Eu fiz espanhol um pouquinho antes. Eu comecei a fazer espanhol, que eu fazia inglês, minha mãe me obrigava. Daí eu acabei indo pro espanhol. Porque eu ficava na aula, assim, escutando, né? Eu fiz um cursinho de línguas, assim, à parte. E eu comecei a estudar espanhol com 16. Eu sempre falo, tenho hoje... Quantos anos eu tenho? Eu tenho 33. Desculpa. Eu ia dizer 32. Tenho 33. Então, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Faz 17 anos que eu falo espanhol. 17 anos. E em 17 anos que eu falo espanhol, gente, eu nunca vou falar como uma nativa. Embora, ó, tem aí, nativa argentina, Daya, a Daya. Bueno, mi acento es del español rioplatense. Yo intento hablar como un uruguayo en Argentina, pero yo soy brasileña. Yo no soy argentina, yo no soy uruguaya, yo soy brasileña, pero yo doy clases de portugués y de español, pero tengo grado, soy graduada em letras português, espanhol. E eu falo há 17 anos. Oi, linda! A Mari chegou, maravilhosa. Bom, eu falo há 17 anos e eu falo, tenho, acredito, uma boa pronúncia, mas eu tenho no fundinho um sotaque brasileiro. E qual é o problema disso? Nenhum. Porque o objetivo do idioma é qual? Que eu me comunique. Tipo, a gente teve o Carlos Castillo Alonso. Foi meu colega, professor de espanhol. E ele era madrilenho, formado em letras, com mestrado. Ele é professor de Cervantes, inclusive. E foi meu professor também. Teu prof também. E fez letras. E ele mora no Brasil, gente, sei lá, há 20 e poucos anos. E o sotaque, ele fala português aqui, ó. Eu digo pra ele, eu falo mais devagar. E ele não fala como um brasileiro. E nem por isso ele não se comunica em português, ele mora no Brasil. E não é um problema também tu ter o teu sotaque, não é assim, ai, a gente aceita que ele fale com sotaque de espanhol. Não, não tem problema, isso, o teu sotaque é a tua identidade, é a tua origem. Então, tu carregar o teu sotaque não é uma vergonha, na verdade é um orgulho de onde tu veio, né? Também tem toda essa questão. Nossa, tu falou uma coisa incrível agora. O teu sotaque não pode ser exatamente uma vergonha. É a tua identidade. Representa o que tu é. Representa a tua história. Mostra de onde tu veio. Foi incrível o que tu falou agora, Lulu. Ai, que orgulho. Ai, Lulu, sinta-se abraçada. Que orgulho que eu tô. Viu, Mari? Que coisa maravilhosa. Viu? Exatamente. O sotaque da gente é o nosso charme. É a nossa identidade. E a gente não pode achar que ele é um problema. Até porque, gente, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Uma coisa é uma boa pronúncia e uma má pronúncia. E tu pode ter uma boa pronúncia com o teu sotaque. Sotaque é uma coisa, a pronúncia é outra. O teu sotaque não necessariamente vai atrapalhar a tua pronúncia. Pelo contrário, o teu sotaque só diz de onde tu é. Né? E é esse o ponto. Já quando a gente pensa, mas a pessoa não tem uma boa pronúncia. Não tem nada a ver com o sotaque dela. A pessoa tem que saber que o J tem o som dos 2 R's do português. Sim, gente, tem que saber. Porque isso faz diferença na comunicação. Uma má pronúncia atrapalha a comunicação. O sotaque presente numa boa pronúncia só diz de onde tu é. As coisas não podem ser misturadas e as pessoas não podem acreditar que vão falar como um nativo de outro idioma, porque eles nunca vão ser. Por que, Lulu? Por quê? Eu perdi na pergunta que deu, eu tava lendo as pessoas falando, mas Mas sobre não ser um nativo, né? Porque a gente é nativo do português, não da outra língua, gente. É nativo, só pode ser nativo da língua que tu nasceu, que tu aprendeu tu aprendeu português na escola? Não, tu aprendeu português em casa, indo na rua, falando com as pessoas. E as outras línguas a gente aprende de uma forma completamente diferente da nossa língua materna. Né? Exatamente. E até porque é engraçado, né? Tipo, tu falou uma coisa que a gente aprende desde pequenininha. Tipo assim, existem estudos, tá? Em que dizem, tipo assim, não sou eu que tô dizendo, tá, gente? Eu só sou uma pessoa que estudei um pouquinho antes de vocês. Mas a gente forma
o nosso sistema fonológico, tipo assim, o nosso r, r, o jeito, né, o nosso sons que a gente produz, até em média uns 2 aninhos de idade. Tipo assim, ó, a gente consegue distinguir, por exemplo, no espanhol, digamos, o nativo de espanhol, a Daya, que é argentina, o rã do rã, pra ela faz diferença. Tipo, pero e perro. Pra gente não faz tanta diferença porque não mudam as palavras o rã e o rã. Tipo, tem gente que vai falar, carro, o carro já chegou? A minha mãe vai falar, a minha avó falaria assim, minha mãe falaria, o caro. E pra mim, caro pode ser carro e pode ser caro mesmo, mas não é algo que vai mudar o meu entendimento, que vai mudar a palavra. Eu sei que existe uma variação. No espanhol, não. No espanhol, muda a palavra. Daí, claro, se a pessoa não conseguir falar, não tem problema. Mas se alguém não consegue pronunciar, é porque ela não desenvolveu até os 2 aninhos de idade. Por quê? Eu não consigo falar o fã do inglês naturalmente, porque eu não desenvolvi. Então, Ou a do criança... Ceceu, né? O Ceceu, é verdade, o Ceceu, tu manja bastante do Ceceu. Eu não vou conseguir falar, porque eu vou ter que ficar pensando onde a palavra tá escrita com S, onde ela tá escrita com Z. Cebra, né? Fero. Pra mim não dá. Pra mim não dá. E é algo que os nativos não estão pensando em fazer, é tão naturalizado, como a gente viu, eles aprenderam até ao longo desse início da vida deles que eles fazem sem pensar. Então, pra gente é difícil aprender um som novo, né? A gente já vê que tá, de modo geral, a gente tem a fonologia, né, que é os sons das línguas parecidos com o do português e do espanhol, só muda qual letra que representa qual, mas a maioria dos sons tem nas duas línguas. Só que agora o som que é novo é completamente diferente, a gente não desenvolveu fisiologicamente, né, no nosso aparelho fonador, a gente não desenvolveu essa desenvoltura mesmo do som, né, na boca, na garganta, enfim, todo o aparelho. Então é algo Sim. completamente novo. Aqui, é possível camuflar o nosso idioma materno, os sons nasais. Tipo assim, ó, existe daí o fonoaudiólogo que trabalha, sim, com essa camuflagem. Tipo, acho que vocês sabem que o Dani, que foi o Daniel Leinhardt, né, do BBB 20, ele é meu aluno. E ele faz um trabalho com a fono para ele diminuir o sotaque dele, para ele deixar um sotaque mais neutro. E mesmo assim, tipo, é engraçado, porque quando que ele se solta, ele começa a falar, ele volta ao Dani das origens dele, porque ele não tá cuidando. É só pensar. Pensem comigo, tá? Olha só, Thiago. Eu falo como uma pessoa do Rio Grande do Sul, mas da região metropolitana, tá? Então eu falo porta. A Lulu tem um R diferente do que eu tenho. Fala aí, porta. Porta. Olha só. Ela tem o eu já reparei que é o R caipira. É o R mais de Goiás e tal, mas que a Lulu ela é um pouquinho mais do interior, embora ela mora em Porto Alegre hoje em dia. Só que se a gente tentar agora camuflar o nosso sotaque, vamos tentar falar porta, tipo um carioca. É mesmo ou é mesmo? Como que eles tem uns que falam é mesmo, tem uns que falam é mesmo. Se eu posso tentar camuflar, posso. Mas é algo natural? Não. E olha que eu nem tenho que pensar nos vocábulos. Eu tenho que pensar só na forma. Eu não tô pensando no conteúdo, porque o conteúdo eu sei. Se eu não consigo imitar um carioca, um baiano, um paraibano, um paulista falando, ou alguém aqui do interior... Como eu vou conseguir imitar uma pessoa que fala outro idioma, Jesus amado? Ai, pelo amor da deusa. E de que falante, né, tu tá falando, porque não é só uma pessoa do outro idioma, né? O espanhol é 21 países que falam como língua nativa, mas ainda em outros, né, também. E se assim, aqui no Rio Grande do Sul eu tô falando de um jeito, a Beta, eu era de Triunfo, né? A Beta de Canoas, e a gente já fala diferente, sendo que é completamente perto. Imagina 40 minutos, gente! Imagina dentro de 21 países, assim, não é... você fala como nativo, mas como qual nativo? Se tem 1 milhão de nativos, né? Não tem como tu mensurar qual deles que tu tá imitando. Exatamente. Nossa, Lu, tu falou tudo, até porque são 21 países, né? Mas aí só que daí ninguém fala, tipo, States. Os States, as pessoas não sabem, mas os Estados Unidos não é inglês a língua oficial, né? Tipo... Nos Estados Unidos, a língua oficial, tipo, na Califórnia, inglês e espanhol.
Em Miami é inglês e espanhol, no Texas é inglês e espanhol. Eu não sei qual é o estado que é inglês e francês. Então, nos Estados Unidos tem estados que tem espanhol como língua oficial. A gente não agrega ali os Estados Unidos. Mas daqui a pouco os Estados Unidos vai ser o lugar onde tem mais falantes hispanohablantes, né? Então, assim, é importante que a gente consiga entender isso também, que nem a Lulu falou. Tem 21 países que falam oficialmente espanhol. E daí, tu vai pegar, sei lá, o México. Tem quantas línguas no México, Lulu? Ah, tem muito. Tem muita língua indígena no México também. Tem mais de 60 idiomas, né? Inclusive, foi uma pesquisa que tu fez, que eu dei uma lida, lembra? Na Sim. Colômbia, tem mais de 50 idiomas. Na Espanha, tem 6 idiomas. Tipo, daí tu vai querer dizer espanhol de onde? Dentro da própria Espanha tem variedade. Daí dizem, vamos falar espanhol da Argentina. Mas tinha a Deia aqui que tava falando, né? A Deia comentou que ela é argentina. Mas o norte da Argentina, por exemplo, não faz o chiado, faz o j. E eles têm o som do v, por exemplo. É o único lugar do mundo que tem o som do v, de vaca. Daí fez assim, mas não dá pra levar a exceção como regra. Mas é porque lá eles foram colonizados pelo Brasil. Então, durante uma parte da história deles. Por isso que eles desenvolveram esse som. Então, na Argentina mesmo tem variedade, gente. Tu vai querer dizer que no México falam yo e yo. Nas próprias músicas do RBD tem os dois. É que nem o Ceceu, a gente sempre fala, na América Latina não tem Ceceu e aí na Espanha tem Ceceu, só que não é em toda a Espanha, é num pequeno pedaço da Espanha que tem o Ceceu, então também dentro da própria Espanha, além de ter vários dialetos, vários outros idiomas, ainda o próprio idioma varia ainda, então é muita variação. Exatamente. Olha só, vamos ver aqui. Olha só, o Thiago botou, é verdade, nós nos distraímos com a técnica quando nos soltamos na conversa. É verdade, a gente se distrai total, né? Depois, qual é o maior incentivo para aprender espanhol? Quais são os benefícios? Olha, Maria, primeiro, a pessoa já vai respondendo enlouquecidamente, né? É o segundo idioma mais falado no mundo, né? A Lulu falou, são quantos países, Lulu? 21 países. 21 países que tem o idioma como oficial. Então, primeiro é mandarim, que tem bilhões, né? Depois é espanhol, 450 milhões. E depois é só o inglês. Então, são os 3 idiomas mais falados no mundo. Segundo ponto, é a língua oficial de diversas instituições internacionais, como ONU, Mercosul. Mercosul, né, gente? Tem que saber espanhol, pelo amor da deusa, né? ANAC, tipo assim, tem 1000 instituições internacionais que tem espanhol como idioma oficial. Terceiro ponto, para a economia mundial, é o segundo idioma mais importante a nível mundial. Terceiro ponto, primeiro é inglês, sim, é verdade. Mas terceiro ponto, pode aumentar o salário em até 35% ou 40%. Tipo, se a pessoa sabe espanhol, ela tem um aumento salarial. E além de tudo, né, aprender um idioma é mergulhar numa nova cultura e poder viajar para 21 países oficialmente, inclusive 22, vamos botar aqui nos States. Né, a galera se vira também com o espanhol. Eu perdi o trem em Londres, indo para Amsterdã. E, gente, tipo assim, ó, Renan me enganou, dizia que ia se virar no inglês. E na hora que a gente perdeu o trem, não se virou. Daí, o que eu fiz? Cheguei assim, usted habla espanhol? O cara me disse na hora, sim. Resolvi, gente. Resolvi em Londres, né? Consegui ir para Amsterdã, que senão a gente ia parar em Bruxelas e a gente chegar, lá 2 dias depois, e eu resolvi em espanhol. Então, e olha que eu nem parei para cogitar mais benefícios, só foi assim, os que estavam salientes na minha cabeça, porque não tem explicação a gente não estudar e não aprender espanhol. O espanhol é fundamental, gente, é fundamental, ainda mais para nós brasileiros. E fora que a gente já tem a nossa bagagem, então pra gente é muito mais fácil aprender o espanhol, que é uma língua latina também, não porque o espanhol é mais fácil, mas porque a gente tem o nosso conhecimento do português e a gente tem semelhanças entre as línguas que nos ajudam, muitas vezes atrapalham também, mas ajudam, assim, para esse início, né? Então a gente acha, eu vou começar a estudar espanhol do zero, mas não, nunca tá do zero se tu já sabe português. Tu já tem um passinho à frente do que alguém que não saiba português, né? Exatamente, até porque eu sempre comento, né, que o português e o espanhol, eles surgiram juntos. Tipo assim, português, quem acompanha as lives já sabe isso de cor até, mas é que o português surgiu em 1536, tá? O espanhol em 1492. 1492 surgiu a primeira gramática da língua castelhana, por isso que espanhol e castelhano são sinônimos.
Por quê? Porque o Cristóvão Colombo chegou na América, como que ia dizer? Isso aqui é da Espanha, de Castela, na verdade, né? Como? Pela língua. Daí, como que os portugueses iam dizer que o Brasil era deles? Pela língua. Tanto que os jesuítas só vieram em 1550 depois, porque eles não tinham a Bíblia embaixo do braço com o latim, porque eles tinham uma gramática da língua portuguesa. Então, saber o idioma também tem a ver com identidade, também tem a ver com imperialismo linguístico, imperialismo cultural, mergulhar numa nova cultura e assim por diante. Então, surge até 500 anos atrás, era latim, era a mesma coisa. Então, não é que é mais fácil, como a Lulu falou, são duas línguas, senão seria, sei lá, portunhol ou espaguês oficialmente. Né? Se não fossem duas línguas. Então, a gente tem que entender que a gente está um passo adiante, mas por que a gente entende algumas coisas? Porque é similar. Por que a gente não consegue falar? Porque a gente não sabe. Porque tem que estudar. Se tu soubesse, tu ia falar. Não tem desculpa. A base né? de tudo sempre é o estudo, né? Muitas pessoas falam, ah, mas eu viajei, mas não sei o quê. E é por aí que surgem os professores que não têm formação e só viajaram para algum país, né? Porque não basta, assim, o estudo falta, ele é a base de tudo, claro, o intercâmbio, tu poder ir para algum lugar e testar a tua língua totalmente 24 horas é muito bom, mas a base de tudo é o estudo, né? É tu ter aquelas horas ali estudando como é que funciona a língua de fato e não só chutando pela experiência de vida, né? Claro, claro. A gente precisa parar e organizar, porque se a gente não organiza mentalmente o funcionamento do idioma, a gente não vai conseguir se comunicar, gente. Não existe essa possibilidade de conseguir se comunicar. E, tipo assim, é importante também que a gente entenda que o papel do professor não é provar o tempo todo que sabe espanhol. Tipo assim, a Lulu não precisa ficar provando, bueno, vamos falar espanhol agora, então vámonos. Tipo, antigamente era uma coisa que tu não tinha acesso a Netflix, a nada. Hoje em dia são outros 500. Precisa de alguém que organize mentalmente, organize a tua cabeça e diga como a língua funciona. Até porque, tipo assim, ai, mas será que a Beta fala espanhol? Óbvio que eu falo, né, criatura? Óbvio que eu falo, senão eu ia ser professora de espanhol. Ai, prova! Provo. Yo puedo hablar español ahora, no pasa nada, pero también, bom, professora exibida que sou um pavão. Eu entrevistei o Mário Vargas Llosa, que foi Nobel de Literatura em espanhol. Tá não, como que é o nome do negócio? Tá no TV curta, que é no canal da NET. Acho que é 35. Enfim, tem lá do Fronteiras do Pensamento. Fiz em espanhol, mas eu preciso provar para os outros? Tipo, não, gente. Eu preciso fazer com que os meus alunos entendam, aprendam. Vai muito além, embora eu seja um pavão, né, de querer ficar me mostrando. Meu objetivo não é esse, nem o objetivo da Lulu, né, Lulu? Cada sala de aula é um contexto diferente, né? Às vezes a gente acha, eu não aprendi toda a gramática da língua espanhola no colégio. Tá, mas a função do colégio não é que tu decore gramática, né? Agora, se tu tá no pré-vestibular, ok, tu tá se preparando para uma prova, se tu tá aprendendo particular, toda aula é um contexto diferente, o objetivo é diferente, por isso que a gente não é só um gravador, eu vou dar conteúdo, vai ser igual em todas as turmas. Não, cada turma é uma turma, cada contexto é diferente, e aí tu vai abordar aquilo da forma que aquela turma precisa, né? Então, se eu preciso fazer uma abordagem mais gramatical, eu vou fazer, se não, eu vou fazer de outra forma, e assim varia. Ali tinha uma pergunta da Sabrina ali, ó, que é da Artibrina. Ela perguntou o que é o CECEU, que a gente falou várias vezes. Explica, né? Aí. Então, o CECEU é uma variante, né? Como no português a gente tem as variações por diversas formas, a gente varia a língua por localização, até por estado emocional, às vezes a gente fala diferente por estar emotivo, por não estar, varia por muitos motivos. E como a gente falou, no Rio de Janeiro a gente fala revista, e aqui a gente fala revista. Então, essa é uma variação de som ali, né? Então, a gente tem uma variante de um fone que mudou de um lugar para o outro, né? Que pode ser pelo som. O CECEU também é uma variante do som que varia na região da Espanha, ali mais do sul da Espanha, que é um som que não tem no português, que tem no inglês, inclusive, que é quando a gente toca a ponta da língua, aqui nos dentes da frente, aqui, ó. E aí sai o ar, né? Como eu não sei falar inglês, não vou passar vergonha aqui. Mas I think. Mas a gente tem na música lá do Alejandro Sanz, Coração Tarquio. O coração, essa língua nos dentes seria a variante, né? Que aqui na América Latina a gente falaria coração, com som de S do português, né? Então, esse é o CECEU, quando a língua toca nos dentes ali, no coração. No coração, né? Quando tem C e CI e o Z
né? Então fica tipo assim, trece, cero, né? Coração, azafata. Eu também, gente, eu fico horrível. Eu fico literalmente, como o Matheus falou, uma coisa robotizada. Deixa eu achar. Que faz uma pessoa. Aqui, ó. A gente tava falando de tu forçar um acento, um sotaque, né? Isso faz a pessoa meio robotizada, não? Tipo, se eu ficar o tempo todo pensando em camuflar meu sotaque, isso pode me dar trabalho em dobro, além da própria tarefa de falar outra língua. E é legal que, diferente que a gente viu, se tu falar com um R ou dois R's vai fazer diferença, sim, porque daí tem diferença de significado. Mas se eu falar coração lá na Espanha, na região que eles falam coração, não vai ter diferença, porque ali não muda o significado da palavra, né? Esse é um caso de alofonia, ele não muda o significado de uma palavra para outra. Então, se eu for lá e falar como uma pessoa daqui da América Latina, não tem problema. Eles vão te entender igual como se tu estivesse falando se é seu ou não, porque não muda o significado da palavra. Exatamente, exatamente. A Lulu falou uma coisa muito importante, que ela tá falando de variação, gente. Lembra que a gente falou de porta e porta? Não é, Lulu? Sim. Tipo, se eu falar porta e vocês falam porta, vocês vão me entender. Então, isso é só uma variante fonética que não vai mudar nada na palavra. Ponto. É um sotaque. É um sotaque. Olha só, já vi pessoas que se aproximaram os nossos sons, mas tem os detalhes de vocais abertos e fechados que entrega a pessoa. E não só. Thiago, olha só. Sabia que existe uma coisa chamada prosódia. Como que eu posso resumir? Prosódia é tipo o cantado da língua. Como que eu posso falar de... É que é difícil falar. Uma palavra não técnica. O Lulu me ajuda. Prosódia é tipo o ritmo. Ritmo, eu posso dizer. Ritmo. O ritmo da nossa fala é o que... Eu posso conseguir, por exemplo, falar todos os sons. Eu posso ser um bom papagaio, tá? Mas... e, inclusive, eu sou um bom papagaio. Por isso que eu brinco. Tipo, eu posso falar I'm thinking. Eu posso falar girl, world, né? Eu consigo, tipo, me soltar na fala, mas não necessariamente eu posso falar bem o inglês. Mas eu sou um bom papagaio. Só que eu nunca vou falar bem inglês porque eu não tenho o ritmo da fala que eles têm. Embora eu possa ter uma boa pronúncia, posso tentar camuflar meu sotaque em alguns vocábulos, o ritmo que eu vou falar nunca vai ser o mesmo ritmo que um falante nativo vai falar. Que é esse o ponto. Que as pessoas acham, às vezes, que a gente pode dizer mas o fulano fala inglês muito bem, ou o fulano fala espanhol muito bem, mas o nosso ouvido é de brasileiro. Ele pode realmente falar muito bem, mas ele nunca vai falar como nativo. Mas eu acho que ele fala. Sim, porque tu não é nativo daquele idioma, porque a gente sempre identifica quem não é nativo do nosso idioma. E o principal aspecto não necessariamente é o r ou r ou r, que a gente consegue fazer diferente. O principal aspecto é o ritmo com que a gente se coloca em situações comunicativas. É ali que nos entrega. É ali, principalmente, que nos entrega. E o cara pode morar, eu fui com 10 anos de idade morar na Espanha. É? Desculpa, mas tu nunca vai falar como nativo. Não, mas eu falo muito bem. Mas igual, porque o teu aparelho fonológico já foi desenvolvido. Tu não vai falar. O teu ritmo de fala já foi desenvolvido. Tu não vai falar. Tu pode falar muito bem. Mas, como nativo, não. Uma vez eu fiz uma viagem que a gente dividia o Brasil pelos os estados, né? E aí um pessoal queria saber de onde a gente era, o meu grupo, que era do Rio Grande do Sul. E daí a guria falou assim, não, eles são gaúchos, eles falam cantado. E eu fiquei assim, como assim cantado? Pra mim, eu tô falando como tu tá falando, entendeu? Pra mim não tá diferente. Então, não só mais um exemplo que não só como uma língua estrangeira, mas dentro da nossa própria língua aqui, a gente aprende um ritmo, em outros lugares a gente aprende outros ritmos. É verdade, Lulu. Lulu! Eu sempre uso esse exemplo. Só para língua estrangeira, mas faz todo sentido. Olha só, Sim. a pessoa que fala para língua estrangeira. Mas é verdade. Por isso, eu posso tentar forçar um carioca, mas eu nunca vou falar como um carioca. E é a minha língua materna. Porque eu não tenho ritmo. Perfeito. Gente! Gente, Lulu, tu botou a cerejinha. Foi sensacional. É verdade. É verdade. Todo mundo fala que gaúcho fala cantado e eu fico, como assim cantado? Não tô entendendo nada.
É! Ah, viu? Ó, peraí, o Thiago falou que no norte a gente também falam Guarani. O que é esse? Ai, viu? Gente, perdi aqui tudo. Ó, aqui, aqui tem algumas palavras em espanhol que mudam sentido pela forma que foi pronunciada. Ritmo aqui falaram. Eu pensando não li, né? Como assim? Eu não entendi a pergunta, eu acho. Deixa eu ver. Tem algumas palavras em espanhol que mudam de sentido pela forma que foi pronunciada. Ah, tipo pero e perro? Deve ser isso, eu acho, né? Acho que era isso. Acho que é. Sim, só que assim, ó. Muda, mas tu nunca vai, por exemplo, usar cachorro no lugar de porém no português, né? Tipo, nunca na tua vida. Nunca. Ou seja, nem no espanhol. Então, embora mude, quando a gente fala de contexto, não é tipo xalala, gente. É verdade. O contexto, ele é determinante para que aquele vocábulo faça sentido. Então, a gente precisa entender isso também. Tipo, quando tem gente que fala assim, eu não sei se tu viu, mas eu botei essa semana um vídeo do Doble R, e daí depois eu acabei botando em função dos directs o vídeo do R, né, ensinando o R. Mas assim, tem gente que chegou e que já me falou, mas Beto, eu tenho a língua presa. Tu acha que é só brasileiro que tem língua presa, lindo? Tu acha que é só brasileiro que tem língua presa, linda? Não. Né? No mundo todo a pessoa pode nascer com língua presa. E se a pessoa nasceu falante de espanhol, ela não vai conseguir se comunicar? Pois é, então a gente tem toda a questão lá dos treinos, né? Como não é um som que tu tá adaptado, tu tem que treinar, né? A gente sempre fala do tônus muscular lá, de treinar, porque a gente não tem o hábito de ficar fazendo a não ser que tu tenha um sotaque que tenha isso o tempo todo, e em espanhol tu vai ter. Então tu tem que treinar, fazer esse exercício de ter esse som novo para o teu corpo se adaptar a ele, né? Exatamente. Não, exatamente. Exatamente. Daqui, deixa eu ver aqui. Ah, correr e correr. Verdade, Mari. É verdade. É verdade. Né? Por quê, né, gente? Tipo, é que daí ali, tipo, mesmo que tu tenha uma língua um pouquinho presa, tu consegue um correr, né? Tu consegue diferenciar do r, que daí ali é aquilo que a Lu falou de distintivo, né? Distintivo, não sei se usou a palavra, eu tenho que buscar outra palavra. Contra, contrastivo, distintivo. É um par mínimo. Não, mas é um par mínimo. Claro, é um par mínimo. Mas que é aquilo que tu tinha explicado antes, né? Que a gente acaba indo pra técnica muito do vocábulo mais letrista. Mas assim, pra gente correr e correr em espanhol muda o sentido. Tipo, correr pode ser desde pegar alguma coisa, como também, né? Fazer coisinhas, gente. Fazer coisinhas. Entenderam? E daí sim, é importante, né? Que a gente cuide. Mas como a Beta falou, sempre vai ter o contexto, né? O contexto, ele é fundamental para tudo na vida, né? A gente não... Parece que assim, é da boca para fora, mas o contexto é fundamental, porque ali faz toda a diferença, né? Tu não vai ter dúvida se tu souber o contexto. Claro, até porque, gente, olha só, o contexto é tão importante que aqui no Sul a gente vai pro super comprar o quê? Um cacetinho. Já pararam pra pensar nisso que a gente compra cacetinho? Cacetinho pra gente é pão francês. E daí, se alguém falar isso fora do país, fora do Rio Grande do Sul, fica, tipo, a gente já sai daqui sabendo. Que horror. Querido Instagram, não faça cair essa live. Mas já parou pra... Tu vai passar... Ai, vou comprar aqui uma bucetinha. Tipo assim, olha o nível do negócio. Tu vai dizer assim, não, nada a ver. Por quê? Porque o contexto diz que cacetinho não é bagaceiro. Esse é o ponto. Porque a gente já tem esse vocábulo, né, instaurado e que o contexto nos ajuda a entender. Só que fora do Rio Grande do Sul, daí é diferente. Né? Aqui, ó. Vai falando. No caso, isso que tu falou, a gente tem o contexto, né, da língua ali de ter escrito em roda outras coisas, mas aqui o contexto também é uma coisa essa linguística. A gente tá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o contexto, né, para que tu consiga entender. A gente tem, acho que contexto é só uma coisa textual, assim, que a gente vê, mas pode ser uma coisa à parte. Exatamente. O contexto é o meio que tu tá inserido. O meio que tu tá inserido, ele vai te ajudar a conseguir utilizar a língua, né? Então, olha só, o Matheus botou, é tipo os nossos mas e mais. A gente pode até tá falando mais, só que a pessoa entende pelo contexto e sabe que é mais. Sim. Exatamente.
Perfeito. E, gente, essa coisa assim, ó, vocês nunca devem achar que falar bem, eu repito, é falar como um nativo. Falar bem é se comunicar com facilidade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é que eu falo lento. Não, uma coisa é falar mais devagar, eu tô falando devagar agora. Às vezes eu falo muito rápido português, mas assim, outra coisa é tu travar e tu não conseguir desenvolver. Então, assim, falar devagar não é um problema. O problema é tu não conseguir desenvolver e tu ficar travando. Tipo eu, quando fico travando aqui no Instagram pra vocês. Daí é um problema. Mas isso é importante que a gente entenda também. E Mas essa assim, trava normalmente tem a ver com outra coisa, que nem eu falei, ah, eu tinha vergonha, por isso eu travava. Então não tem nada a ver com a língua, não tem nada a ver com nada. É outra coisa que eu tinha que desvendar ali pra conseguir fazer desenrolar. e é engraçado, né, Lu? Porque assim, pensa, tu dá aula, né? Tipo, e não só. Agora eu tô pensando no outro ponto, né? Tu é professora de espanhol e vai muito além. Tipo assim, se tu vai nas primeiras aulas que tu começou a trabalhar, tu não deu uma travadinha? Tipo assim, a travadinha entre aspas. Mas não ficou mais insegura? Sim, Ou é seja, toda coisa não é nova. problema da língua. Toda coisa nova é assim. Toda coisa nova nos traz uma certa insegurança. Então, no momento que tu não te acostuma a utilizar o idioma, lo siento, mi amor, tu vai travar. As coisas não vão deslanchar. Não é assim? Olha só. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Luluzinha. Olha, gente, eu esqueci de... Luluzinha, a gente já está aqui em 47 minutos. Tu acredita? 47 minutos, nem parece. Então, assim, a gente acabou indo conversando sobre línguas, sobre, enfim, sobre tudo de modo geral, né? Porque falar de idioma e falar de letras é não só falar sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. E assim, primeiro eu quero te agradecer agora de novo, não só naquela live que caiu, né, por ter aceitado o convite, porque é muito... A quem chegou depois e não sabe, Lulu é meu braço direito, Lulu trabalha comigo, Lulu foi minha aluna, Lulu é a pessoa que eu acho que mais falo nessa vida, mais que eu falo com a minha mãe, coitada da Lulu, de vez em quando eu desapareço, mas isso é só um detalhe. Mas eu tô realmente muito feliz de tu ter topado aceitar a participar da live, de tu estar trabalhando comigo e de tu estar participando desse projeto, que o Espanhol com Beto é o projeto da minha vida, gente. Então, assim, vocês estão falando com uma pessoa que está participando do maior projeto da minha vida, que é o Espanhol com Beto. Então, quero te agradecer, porque esse projeto também ele está saindo do papel, porque ele te tem do lado. Então, obrigada por estar comigo nessa. E obrigada por ser tão incrível. Gente, ela é maravilhosa, né? Eu escolho bem, só pra vocês saberem. Só pra vocês saberem que eu tenho bom dedo. Obrigada pelo convite, por todas as oportunidades que tu sempre me deu, por sempre me guiar dentro da letra, antes das letras, todos os conselhos, né, pra alavancar aí na vida profissional e junto contigo. Ai, ela é puro sucesso, gente. Assim, ó, maravilhosa, bem lindona, de que eu gosto, assim, ó, pra frentex, empoderada. Olha só, girl power. Tipo assim, ó, tudo de bom, só digo pra vocês. Lulu, aquelas lá, né? Já para, né? Luísa Galeto é maravilhosa e está comigo, está com vocês. Espero que vocês, né, tenham gostado da live. Semana que vem tem mais, na outra semana tem mais de novo. Lulu, quer dar um tchauzinho? Linda e inteligente, eu concordo, linda e inteligente, é verdade. É isso, né? Obrigada por todo mundo ali que tá botando elogios e coisas. Então, semana que vem tem a Mônica aqui, porque também é maravilhosa. Minha inspiração. Gente, olha só, falando sério, Inspiração tá? de todo mundo, né? La reina del espanhol. La reina del espanhol. Já aviso pra vocês. Semana que vem, live com a professora Mônica Narinho, minha ex-professora da URGS, professora da Lulu, a Lulu trabalha com Minha ela no chefe do PIBID. PIBID. Chefe do PIBID. E
A Mônica foi minha banca de TCC e foi minha banca de mestrado. Então, assim, ó, a Mônica é quase banca da minha vida. E o papo vai ser muito bom, que vai ser sobre o Fica Espanhol, que eu acho que é legal que vocês estejam aqui, porque é muito importante, não só para os professores de espanhol, mas para a sociedade como um todo. Chamem todo mundo para que vocês entendam e para que a gente consiga fazer esse movimento chegar muito mais longe do que ele já está chegando. Dale, people! Tem tudo a ver com o papo de hoje, né? A gente começou na Letras e o Fica Espanhol começou na Letras também, ali da URGS. Exatamente. Então, exatamente. A continuação. Dale. Espero vocês. Um beijo. Beijo, Lulu. E até, viu? Minha bateria tá acabando agora. E até daqui a pouquinho. Já tô te ligando, baby. Beijo, people. Até. Tchau, tchau. Fui!